E se a mulher mais julgada da Bíblia fosse, na verdade, a que mais entendeu o amor de Deus? Dizem que Maria Madalena foi uma pecadora, que foi expulsa, rejeitada, desprezada. Mas ninguém fala sobre a mulher por trás da dor. Uma mulher que buscava algo que o mundo nunca conseguiu lhe dar: paz. Enquanto muitos a apontavam, Jesus a viu. Não com os olhos do julgamento, mas com o olhar de quem enxerga a alma. Ele não a acusou, não perguntou pelo seu passado. Ele simplesmente disse: levanta-te. Naquele instante, algo mudou. O peso de anos de culpa se transformou em esperança. O vazio que ecoava dentro dela se encheu de propósito. Maria não apenas ouviu as palavras de Jesus, ela as sentiu. E naquele encontro, a mulher que todos chamavam de perdida encontrou o que o mundo inteiro busca: o amor que liberta, não o que condena. Mas quem era realmente Maria Madalena antes desse encontro? E por que sua história foi distorcida ao longo dos séculos? Antes de ser lembrada como discípula fiel, Maria foi esquecida como pessoa. Nas ruas empoeiradas de Magdala, ela caminhava com o olhar baixo, tentando esconder as marcas de uma vida que ninguém quis entender. Alguns diziam que ela era impura, outros que estava possuída. Mas ninguém via o que realmente a atormentava: um coração em guerra com o próprio passado. A solidão era sua companheira. As vozes, internas e externas, diziam que ela não merecia amor, que não havia perdão para alguém como ela. E quanto mais tentava se libertar, mais presa se sentia. Foi então que um homem se aproximou, não com pedras nas mãos, nem com condenação nos lábios, mas com um olhar que atravessava a alma. Jesus não a viu como o mundo via. Ele a chamou pelo nome: Maria. E naquele chamado, o que estava quebrado começou a se recompor. Foi o início de uma nova história. A mulher que o mundo rejeitou, o céu escolheu para revelar o poder da graça. Mas o que realmente aconteceu naquele encontro que transformou a vida dela para sempre? As ruas de Jerusalém estavam cheias. No centro da multidão, uma mulher caída no chão, coberta de poeira e vergonha. Gritos ecoavam: adúltera, pecadora. As pedras já estavam nas mãos. E entre a multidão, ninguém via uma pessoa. Só um erro. Maria Madalena tremia. Sabia que aquele poderia ser seu último dia. Mas então, o som de passos firmes cortou o barulho das vozes. Jesus se aproximou, não com raiva, nem com pressa. Apenas se abaixou e começou a escrever na terra. Ninguém sabia o que ele escrevia, mas o silêncio começou a dominar o lugar. Então, ele se levantou e disse: quem dentre vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. O tempo parou. As mãos tremiam. E uma a uma, as pedras caíram no chão. Quando Maria levantou o olhar, só restava ele. Jesus olhou para ela e disse: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. E ele disse: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Naquele instante, Maria renasceu. O peso da culpa se foi. E a mulher que o mundo quis destruir encontrou um novo começo. E você, já viveu um momento em que só o perdão te salvou? Comente aqui. Sua história pode tocar mais vidas do que imagina. Depois daquele dia, nada mais foi igual. Maria caminhava pelas mesmas ruas, mas agora o silêncio era diferente. Antes, ela se escondia. Agora, todos a olhavam. Uns com desprezo, outros com espanto. Como podia uma mulher condenada andar de cabeça erguida? Jesus havia lhe dado uma nova vida, mas o mundo ainda a via com os mesmos olhos. Chamavam-na de pecadora, de impura, de indigna, mas ela sabia. O Filho de Deus havia falado com ela, e a voz dele valia mais do que 1000 julgamentos humanos. Cada passo que dava era um desafio contra o passado. Cada olhar de desprezo, um lembrete de quem ela tinha sido.
mas já não era mais. E foi assim que Maria decidiu seguir Jesus. Não porque fosse perfeita, mas porque tinha sido perdoada. Ela o seguiu de perto, nas estradas, nos vilarejos, nas noites em que ele pregava sobre amor e arrependimento. Enquanto muitos ainda duvidavam, ela acreditava. Maria Madalena não queria apenas ouvir sobre Deus. Ela queria viver o que ele ensinava. Mas o caminho com Jesus não seria fácil. Logo, ela veria o amor ser testado diante do ódio e a fé diante da cruz. Maria Madalena agora caminhava entre os discípulos, não por título, mas por amor. Ela ouvia as palavras de Jesus como quem bebe água depois de uma longa sede. Cada ensinamento parecia curar feridas antigas, não só dela, mas de todos ao redor. Enquanto muitos duvidavam, ela servia. Ajudava os pobres, cuidava dos doentes, preparava o alimento para o grupo e, silenciosamente, sustentava o ministério com o pouco que tinha. Não buscava reconhecimento, apenas permanecia perto dele. Quando Jesus falava sobre o reino, Maria sentia como se o céu já tivesse começado dentro dela. Ela o viu devolver a visão aos cegos, fazer o paralítico andar, multiplicar pães e peixes. Mas o maior milagre era outro. O coração das pessoas mudando ao simples toque de suas palavras. E pouco a pouco, até os que antes a desprezavam começaram a vê-la diferente. A mulher que um dia foi motivo de vergonha, agora era símbolo de fé. Mas havia algo em Maria que ia além da fé. Uma intuição silenciosa de que tempos difíceis estavam chegando. E o que ela veria em breve mudaria tudo o que acreditava sobre dor, amor e esperança. Os dias de paz haviam terminado. A cidade murmurava medo. Soldados marchavam, e os olhares que antes buscavam milagres, agora procuravam alguém para culpar. Jesus fora preso, os discípulos dispersos, mas Maria ficou. Ela não conseguia ir embora. Assistia de longe, com o coração em pedaços, enquanto o homem que a libertou era levado como criminoso. Cada chicote soava como um golpe em sua própria alma. Ela queria gritar, correr, impedir, mas o silêncio de Deus também fazia parte do plano. Maria chorava, mas não se escondia. Mesmo quando todos se afastaram, ela permaneceu. A mulher que um dia se ajoelhou em vergonha, agora se ajoelhava em fé. E é por isso que a história dela ainda ecoa hoje, porque há algo de sagrado em permanecer, mesmo quando tudo parece perdido. Se essa história também tocou algo dentro de você, permaneça aqui conosco, inscreva-se no canal Segredos da Bíblia e continue caminhando por essas histórias que o tempo tentou apagar, mas que ainda falam ao coração. O céu escureceu ao meio-dia. O vento soprava forte, como se até a criação chorasse. No alto do monte, 3 cruzes, e no meio delas, aquele que um dia olhou para Maria e a chamou pelo nome. Ela estava lá, aos pés da cruz. Enquanto muitos fugiram, ela permaneceu, em silêncio, chorando, mas firme. O sangue caía no chão, misturando-se à poeira, e cada gota parecia carregar um pedaço da humanidade inteira. Maria não conseguia entender por que o amor estava sendo crucificado, mas mesmo sem compreender, ela acreditava. Porque quem já foi salvo por um milagre sabe que Deus trabalha até no que parece fim. O olhar de Jesus cruzou o dela. E naquele instante, sem palavras, ele disse tudo. Era um olhar de amor, de entrega, de promessa. Maria o guardou no coração, sem imaginar que aquele não seria o último encontro. Quando a cruz foi erguida, o mundo pareceu ruir, mas no coração de Maria, uma semente de fé ainda pulsava. Ela acreditava que, de alguma forma, a morte não teria a última palavra. O corpo de Jesus foi tirado da cruz ao entardecer. Maria o seguiu em silêncio, com o rosto molhado de lágrimas e o coração em pedaços. Cada passo era pesado, como se o chão também chorasse junto com ela. Viram-no ser envolto em linho e colocado no túmulo novo, escavado na rocha.
uma pedra enorme foi rolada à entrada. E de repente, o mundo ficou mudo. Para muitos, era o fim. Mas Maria não conseguia ir embora. Mesmo quando todos se retiraram, ela ficou ali, sentada diante da sepultura, olhando para o nada e sentindo tudo. Ela lembrava das palavras dele: ao terceiro dia ressuscitarei. Mas como acreditar quando o corpo do Salvador estava diante dela, sem vida? Ainda assim, algo dentro de Maria a impedia de desistir. Era como se o mesmo amor que a libertou não permitisse que ela perdesse a fé. A noite caiu, fria e silenciosa, mas o coração dela ardia com uma certeza que nem ela sabia explicar. Deus não havia terminado. E quando o primeiro raio de sol rasgou o horizonte no terceiro dia, Maria levantou-se e foi ao túmulo. O que ela veria ali mudaria a história para sempre. O sol mal havia nascido quando Maria chegou ao túmulo. O coração acelerado, o vento frio no rosto. Mas algo estava diferente. A pedra não estava mais lá. Ela correu, olhou para dentro. O corpo havia desaparecido. Por um instante, o medo falou mais alto: levaram o meu Senhor. As lágrimas voltaram a cair, até que ouviu uma voz suave atrás dela: mulher, por que choras? Ela respondeu sem olhar: se o levaram, diga-me onde o puseram. Então, ele disse apenas uma palavra: Maria. E foi o suficiente. Ela o reconheceu. O homem que todos acreditavam morto estava vivo. Jesus havia ressuscitado e escolheu ela para ver primeiro. A mulher que o mundo tentou apagar foi a primeira a anunciar a maior verdade da história. Ela correu e gritou: eu vi o Senhor! E até hoje sua voz ecoa entre nós, porque a fé que nasce do encontro com Cristo nunca morre. Ela se espalha, toca, transforma. Se essa história te tocou, compartilhe essa fé. Inscreva-se no canal Segredos da Bíblia e ajude essa mensagem a alcançar mais corações que precisam lembrar: o amor sempre vence. Depois do encontro no jardim, Maria nunca mais foi a mesma. Ela viu a morte se curvar diante da vida, viu o desespero se transformar em esperança e entendeu que aquele olhar de Jesus, lá atrás, quando todos queriam apedrejá-la, já era o prenúncio da ressurreição. Não apenas dele, mas dela também. Maria Madalena foi a primeira a anunciar o milagre que mudou o mundo. Uma mulher que não teve medo de permanecer, de crer, de amar. E é por isso que, mesmo séculos depois, sua história ainda queima dentro de nós. Porque, no fundo, todos temos algo de Maria. Todos já carregamos culpas, julgamentos, medos e quedas. Mas também temos a chance de levantar, olhar para o alto e ouvir a mesma voz dizendo: eu não te condeno. A história de Maria Madalena não é sobre o pecado, é sobre o amor que vence o pecado. Não é sobre vergonha, é sobre recomeço. E talvez, hoje, essa seja a lembrança que o seu coração precisava ouvir. Que Deus nunca esquece quem o mundo tenta apagar.